Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a chamada condução transiente. Isso está lá no capítulo 5 do nosso livro. Transiente, se vocês lembram, é quando as coisas mudam com o tempo. Então agora a nossa temperatura é uma função do tempo. Lembra que até agora nós trabalhamos bastante com temperatura em função de x, seja na parede plana, seja na aleta, a temperatura variava com a coordenada x, né? Uma coordenada espacial, ou então coordenada r no caso dos sistemas radiais. Agora nós vamos continuar trabalhando com uma variável só, ainda é unidimensional, a princípio, do ponto de vista matemático é unidimensional, só que essa dimensão agora é o tempo, tá certo? Então, observe que agora a derivada com relação ao tempo não é mais zero, ou seja, não estamos mais falando em regime permanente. Nós estamos falando de situações onde a temperatura varia com o tempo. E as derivadas com relação a x, a y e a z? As coordenadas no espaço. A gente já viu que além das variações no tempo, pode haver variações no espaço. No começo nós vamos tratar com variações em x, y e z igual a zero. Ou seja, a temperatura não muda no espaço, mas muda no tempo. Exemplo típico, ó. Imagina que eu tenho uma certa massa, está numa certa temperatura T0 inicialmente, então no início está numa temperatura, por exemplo, uma latinha de refrigerante que está na geladeira a 5 graus, tem lá 300 gramas de refrigerante com a latinha, certo? Está numa temperatura inicial, aí de repente eu tiro isso daqui, tiro essa latinha da geladeira e ponho descansar sobre uma mesa num lugar onde existe uma temperatura T infinito, um fluido com uma certa temperatura e com certo coeficiente de convecção. O ar vai se movimentar ao redor dessa massa, dessa lata, essa latinha de refrigerante, e à medida que o tempo passa, a temperatura muda. E é isso que nós queremos calcular. Como é que a temperatura varia com o tempo? Ou então, o desenho parece uma batata, né? Já viram falar na batata quente, né? Imagina que eu tenho uma batata dentro de um forno, ela está muito quente, 100 graus Celsius. Tem uma certa massa, eu vou tirar essa batata do forno, vou jogar na cozinha com uma temperatura bem mais baixa. Essa batata vai esfriar com o tempo, certo? E eu quero calcular a temperatura depois de um certo intervalo de tempo. Se eu puder admitir que as variações de temperatura em x, y e z são zero, ou seja, nessa minha latinha de refrigerante ou nessa batata, a temperatura não muda nem com x, nem com y, nem com z. Z perpendicular. Ou seja, em qualquer ponto dessa latinha, a temperatura é praticamente igual, não existem variações, não existem gradientes de temperatura dentro do corpo. Apenas variações de temperatura com o tempo. Se eu puder admitir isso, depois a gente vai ver quando que a gente pode admitir isso. Nós podemos usar o chamado método da capacitância global. O que significa isso? Nós já vamos entender o significado desse nome. Mas basicamente é o seguinte, ó, eu quero saber essa temperatura aqui. Eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Calor que entra menos o trabalho que sai, variação de energia, que é energia interna mais cinética mais potencial. Na ausência de variação de energia cinética e potencial, isso aqui está parado, né? Não está se movimentando. A energia total do sistema é igual à energia interna. Lembrando que trabalho é integral de P dV entre o início e o fim. Isso aqui é a mesma coisa que P delta V. Joga isso aqui. Aqui é líquido, né? Calor líquido. Vai ficar delta U mais P delta V. Já fizemos isso. Isso aqui é igual a delta H, que é igual a MCP delta T.
o calor líquido, MCP ΔT, você já conhece essa expressão. Eu vou dividir tudo por ΔT, vou ficar com Q líquido sobre ΔT. Isso nós chamamos, isso é Joule, né? Quando eu divido por ΔT, eu tenho Watt, que é o nosso próprio Q minúsculo, que a gente está usando essa notação. Watt, Q líquido é igual a MCP, delta temperatura, dividido por delta tempo. Vou fazer o limite quando o tempo tende a zero. E vou ficar calor líquido é MCP. Quando o delta T tende a zero, isso aqui se transforma em derivada, né? Calor líquido MCP dT. E quem que é o calor líquido? Quem que é o calor líquido? Observem que calor líquido é o calor que entra menos o que sai. Então, o calor que entra é essa temperatura T infinito menos a temperatura da superfície. Então, H, área da superfície, nós estamos multiplicando essa área superficial aqui, que a gente chamou de AS, vezes o H, vezes a temperatura do fluido, T infinito, menos TS. Infinito menos TS. Porque o calor líquido positivo entra, né? Pela convenção de sinais da primeira lei. Quando ele entra, ele é positivo. Então, se ele está entrando, ele tem que ficar positivo, então é T infinito menos T, porque o fluido está mais quente que a latinha de refrigerante. Certo? Então, agora vamos igualar as duas expressões. Essa aqui com essa. Vamos ficar com H, área da superfície, T infinito, menos... No lugar de TS, pessoal, eu vou dizer que isso aqui é igual a T. Ou seja, a temperatura na superfície TS é a mesma que a temperatura T lá dentro. Por quê? Não existe variações de temperatura dentro do corpo. Então, TS é T. É o próprio T, a própria temperatura. Estamos igualando essas duas aqui. Igual a M, CP, dt. Ou seja, eu posso rearranjar, vou dividir tudo por MCP e vou chegar na seguinte expressão. dt mais constante. Tudo constante. Então, isso aqui tudo é uma constante. Eu quero T em função de T. É isso que eu quero. Eu quero a temperatura para um instante T qualquer. Então, isso aqui se torna uma EDO, se vocês lembram, equação diferencial ordinária de primeira ordem. EDO, primeira ordem. EDO de primeira ordem, coeficientes constantes, essa aqui dá para resolver por integração direta. Essa é a diferencial das mais simples para se resolver. Só tem que tomar um cuidado, ó. Olha o que eu vou reescrever aqui. Eu vou reescrever ela com sendo dt em vez de escrever menos, né? Desculpa aqui, menos. Porque eu passei para o outro lado de sinal negativo. Menos. Em vez de eu escrever o t menos t infinito aqui, eu vou escrever ele aqui embaixo, ó. Já vou passar dividindo. Por quê? Porque eu tenho que separar as variáveis. Tenho que deixar a variável independente, que é o t minúsculo, no lado direito. E a variável dependente, que é o T maiúsculo, no lado esquerdo. Então, apareceu o T maiúsculo aqui, tem que aparecer aqui embaixo também. E passei o dt dividindo, multiplicando, desculpa. Certo?
Vou escrever aqui mais bonitinho, ó. Menos HAS sobre MCP. Agora eu vou integrar os dois lados. Integrar. Constante, 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 constante. A integral vai parar aqui só. Vou integrar no instante tempo igual a zero, onde a temperatura vale T0, até um instante T, onde a temperatura vale T, que é que eu quero calcular. Integral definida, com os limites de integração, no início e no fim. Resolvendo essa integral, observe que apareceu o T aqui e aqui. Eu vou chamar isso aqui de U. Daqui eu vou tirar aqui o DU igual a DT. Integração por partes, né? Por substituição, desculpa. Então, no lugar de DT, eu vou escrever integral de DU. No lugar disso aqui é U, que é igual ao ln do módulo de U. Se vocês lembram, vai ser igual. Substituindo U de volta. Certo? Então vamos reescrever aqui, ó. Ficou ln do módulo de t menos t infinito entre os limites t0 e t, esse é o lado esquerdo, né? O lado direito é menos h, área da superfície, mcp. Integral de dt é t, entre os limites 0 e t. É simplesmente isso. Substituindo os limites, primeiro eu ponho t, depois eu ponho t0. Aí vou ficar ln de t menos t infinito menos o ln de t0 menos t infinito. Ln de uma coisa, ln... Bom, vamos escrever aqui de novo então, vai. Ln de t menos t infinito, limite superior, limite inferior, igual a menos h, área da superfície, t dividido por m e por cp. Então eu vou aplicar a propriedade dos logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b é logaritmo de a sobre b igual menos HAST sobre MCP. Aqui faltou espaço, né? Eu vou aplicar agora a exponencial dos dois lados, pessoal. Então estamos aqui, né? Exponencial dos dois lados. Exponencial disso é igual a exponencial daquilo. O que é exponencial desse lado? Vou fazer o seguinte, vamos apagar e começar de novo. Pronto, abrimos espaço aqui. Então, observem que eu cheguei nessa igualdade. Eu vou, se isso é igual a isso, então e elevado àquilo ali é igual a e elevado a isso daqui também. E elevado a ln de alguma coisa é aquela alguma coisa. Então, aqui dentro temos t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito. E aqui ficamos com e na menos HAST sobre MCP. Então, observem que quando o t é menor que o t infinito, o t0 também é menor que o t infinito. Ou seja, se em cima é positivo, embaixo é positivo. Se em cima é negativo, embaixo é negativo. Como eu estou trabalhando em módulo, tem que dar sempre positivo os dois, eu posso eliminar o sinal do módulo. De qualquer jeito vai dar sempre positivo aqui. Como é que eu sei disso?
Porque o exponencial de qualquer coisa é um número positivo. Mesmo de um negativo aqui, ó. A função exponencial, se vocês lembram, revisão de matemática aqui, hein? A função exponencial, ela é assim, ó. Ela sempre está acima do eixo y igual a zero, do eixo x, né? Sempre acima, sempre é positivo. Então eu posso eliminar o sinal de módulo aqui, porque eu sei que vai dar positivo, e chego na expressão final para temperatura. Observe que eu passei o T0 menos T infinito multiplicando e depois passei o T infinito somando aqui. Então essa é a expressão, ó, T em função do tempo. Como é que é o gráfico dessa função? Aqui não é x, é tempo. Acostumado a escrever x, né? Temperatura em função do tempo, é isso que nós queremos, temperatura em função do tempo. Então observem que quando o tempo é zero, e elevado a zero é 1, T infinito menos T infinito, cancela, fica T0. Então parte de T0, e se o T infinito estiver acima do T0, o corpo vai esquentar à medida que o tempo passa, essa linha azul. Então observem que com o tempo tendendo ao infinito, que é T, né? Tempo tendendo ao infinito, a linha azul tende assintoticamente a linha do T infinito. É o caso da latinha de refrigerante, que é colocado na cozinha quente, né? Então, assintoticamente, ela vai tender ao T infinito. Quando que vai chegar lá? Nunca, no tempo infinito. E outro exemplo da batata quente. Então, imagina que a batata, o T0 agora está 100 graus e a cozinha está a 25. Então, eu tiro a batata do forno, deixo esfriar, ela vai tender assintoticamente ao T infinito. Então, é a mesma expressão para os dois casos, dependendo de quem é o maior dos dois, o T0 ou o T infinito. Mas o formato da curva é exatamente idêntico, espelhado, digamos assim. Isso que apareceu aqui, ó, HAS, que faltou um S, MCP, o inverso dele é chamado constante de tempo térmica. A gente vai chamar isso de tal, letra tal, T, constante de tempo térmica. Quanto maior for essa constante de tempo térmica, quanto maior for a massa, quanto maior for o CP, ou quanto menor for o H e menor for a área, mais demorado para essa curva atingir o T infinito. Por outro lado, quanto menor constante de tempo térmica, mais rápido a curva tende ao T infinito. Então, uma constante de tempo pequena contrário, uma constante de tempo pequena provoca uma variação brusca na temperatura. A flechinha é para cá, certo? Quanto maior a constante de tempo, mais suave a curva. Mesma coisa aqui. Quanto menor for a massa, quanto menor for o tal, né? Ou seja, corpos levinhos tendem a esfriar mais rapidamente. Certo? Então, constante de tempo pequena, variações bruscas. Por exemplo, uma folha de papel alumínio que eu tiro lá do forno. Muito levinha, a massa é muito pequena. A área da superfície é grande para aquela massa, uma folha, né? Pouca massa e muita área de superfície. Então a folha de papel alumínio tem uma constante de tempo muito pequena. Tão pequena que se eu tiro ela do forno, imagina que ela está a 100 graus no forno, eu tiro ela do forno, ela vai esfriar rapidamente. Isso acontece em questão de milissegundos, pessoal. Pode tentar fazer essa experiência. Peguem com a mão mesmo. Vocês acham que vão se queimar? Não vão. Essa folha esfria muito rapidamente.
Ao contrário da famosa batata quente, né? A batata quente, ela tem muita água, então a água tem um calor específico muito alto. Além disso, ela tem uma massa bastante concentrada numa área pequena, formato de bola. Isso faz com que a constante de tempo seja bem grande na batata. Então a batata, eu tiro ela do forno, a constante dela é tão grande que ela vai demorar muito para esfriar. Por isso que a batata quente não esfria nunca, né? Ela esfria, só que ela demora, porque ela tem uma constante de tempo muito grande. Certo? Eu sempre comento também, né? A diferença entre um castelo e uma barraca. Um castelo tem uma massa grande, então ele demora para a temperatura variar ao longo do dia. Então imagina que bateu o sol, demora para esquentar. O sol escondeu de noite e demora para esfriar. Um castelo tem uma temperatura bem instável com o tempo, ao contrário de uma barraca, né? A barraca tem uma massa muito pequena, então bateu o sol, ela já esquenta rapidamente. O sol escondeu, ela esfria rapidamente. Também chamada isso de inércia térmica. Inércia térmica das edificações, né? Vocês vão estudar isso lá em conforto, na energia na edificação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, agora a gente pode voltar a explicar por que chama o método da capacitância global. O que é isso aí? Esse termo aqui, ó, constante de tempo, né? Nosso tal T é MCP-HAS. Vou separar MCP vezes 1 sobre HAS. Isso daqui é chamada de capacidade térmica ou inércia térmica. A batata tem um CP grande porque é feita de água e a massa bastante elevada. Isso daqui, 1 sobre HA, se vocês lembram, área da superfície, né? Esse aqui é exatamente a resistência de convecção. Essa capacidade térmica a gente chama de C maiúsculo. O que é C? É massa vezes o CP, capacidade térmica. O que é 1 sobre HA? Resistência. Então isso aqui é a mesma coisa que uma resistência vezes uma capacidade, R vezes C. Eu vou reescrever essa equação aqui, ó. Vou passar o T infinito para cá, passar o T0 menos T infinito dividindo, eu tenho isso daqui. E no lugar de MCP, HAMCP vai dar 1 sobre RC. Então, no lugar disso daqui, menos T sobre R vezes C. Por que eu fiz isso? Eu posso usar analogia com circuitos elétricos. Se vocês lembram, a temperatura é análoga à tensão. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔV, uma diferença de tensão, e aqui uma ΔV0, uma diferença de tensão inicial. E vou olhar o seguinte circuito, ó. Resistor, capacitor em paralelo, e aqui uma fonte com uma tensão ΔV, 0 inicial, e aqui tem uma chave. Essa chave, no tempo igual a 0, no início essa chave está fechada. No início a chave está fechada. Qual que é o ΔV no capacitor? É igual a ΔV0. Então no início, a tensão no capacitor, ΔV, é igual a ΔV0, que é da fonte. Quando eu abro essa chave, interrompi, então aqui é T maior que 0. T maior que 0, esquece isso aqui tudo e ficamos que o ΔV, a diferença de tensão entre nas extremidades do capacitor e do resistor, né? Obedece a seguinte equação, que vocês estudam lá em eletricidade.
Observem, ó, que essa equação é exatamente igual a essa, ó. Só passei o ΔV0 multiplicando. Ou seja, esse problema da capacitância global, do aquecimento e da temperatura em função do tempo, é exatamente igual ao problema da tensão nesse resistor. Então daí, aqui tem um capacitor, que equivale à capacidade térmica, e tem um resistor, que equivale à resistência de convecção. E a expressão que governa é a mesma. Então daí vem o método da capacitância global, do termo, né? Capacitância tem a ver com essa capacidade térmica que aparece aqui, é um análogo da capacitância do capacitor. Vamos fazer um exemplo de aplicação daquela equação, ó. Uma junta de termopar aproximadamente esférica. O que é uma junta de termopar? Eu vou pegar dois fios, pessoal, de material diferente. Parece fio elétrico, mas não é fio elétrico, não. Um fio é de cobre. O outro fio é constantan, que é uma liga de cobre estânio. Então observe que tem um isolamento elétrico, como se fosse fio de luz. Quem olha pensa que é fio de luz, mas não. Esses materiais diferentes, a gente pega as pontinhas, enrola e depois põe uma chama de maçarico, derrete, forma uma bola de metal aqui, ó. Isso aqui é chamada junta de termopar, de metal derretido. É cobre, constantan, derretido, tudo junto. Esses materiais diferentes, eles têm uma propriedade, eles apresentam um efeito chamado efeito termoelétrico, que significa o seguinte: se a temperatura dessa bolinha aumenta ou diminui, a tensão nos terminais, tensão em corrente contínua, muda. Então o pessoal foi para o laboratório e descobriu que para essa combinação cobre-constantan, que é o chamado termopar tipo K, muito usado em laboratório, desculpa, esse é o tipo cobre-constantan, é o tipo T. Várias combinações de metais, tá? No que eu desenhei aqui é o tipo T, cobre-constantan. A gente usa bastante em laboratório, tipo T. Sabe-se que para cada grau de temperatura que isso aqui muda, para cada grau Celsius, a tensão aqui, 1 grau Celsius equivale a aproximadamente 40 microvolts. Então, se eu tenho um multímetro, eu consigo medir a tensão nesses terminais aqui, microvolt, eu posso usar essa relação para dizer quanto é que é a temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura é uma grandeza que é medida indiretamente? A gente nunca consegue lá medir o grau de agitação das moléculas, sempre uma grandeza indireta, volume no caso do termômetro de mercúrio, né? O termômetro de bulbo. E termopar é outro exemplo. Eu vou medir uma tensão e, baseado numa calibração prévia de laboratório, vou converter essa tensão em temperatura. Eu vou inferir a temperatura dessa bolinha com base na tensão que ela está gerando. Então isso é uma junta de termopar. Junta porque é uma união, né? Termopar, 2. Então imagina que essa junta aqui está numa corrente de gás, está passando um gás aqui, ó, a 200 graus Celsius. Esse termopar está inicialmente a 25 graus, ou seja, a temperatura ambiente. Imagina o seguinte, eu tenho esse fio aqui, é um fio flexível, né? Eu consigo botar dentro uma tubulação de gás quente, por exemplo, para medir a temperatura lá dentro. E vai aparecer no display lá, graus Celsius já direto, o sistema de aquisição de dados, né? Já faz essa conversão, ou o multímetro já vai fazer essa conversão. Então, ele estava a 25, eu botei numa corrente de gás a 200. Ou seja, a gente viu que as coisas demoram com o tempo para acontecer, não é instantaneamente. Vai levar algum tempo para essa temperatura chegar a 199 graus. Quanto tempo demora para sair de 25 e chegar a 199? Em outras palavras, quanto tempo eu vou ter que esperar o meu termopar? A gente chama de estabilizar a temperatura, ou seja, no começo vai marcar 25, vai disparar 60, 80, 100, 100, 199,
Observe que nunca vai chegar a 200, né? Por quê? Porque a temperatura só chega no T infinito quando o tempo for para infinito, ó. Quando o tempo vai para infinito, e na menos infinito é zero, soma isso daqui tudo, fica T igual a T infinito. Então eu tenho que esperar tempo infinito para a temperatura da junta chegar na temperatura do gás. Então quanto tempo demora para atingir 199? Por que 199? Porque o erro desses termopares é de torno de 1 grau e meio, tá? Tudo tem erro, né? Nada é preciso, 100% preciso. Vocês já fizeram física experimental, sabe que todo instrumento de medição tem um erro. Então o erro típico do termopar é mais ou menos 1, 2 graus, tranquilamente. Então, não adianta querer esperar 200, vamos a 199, que é a faixa de erro do termopar. Considerando as seguintes propriedades do material, a densidade, o H, coeficiente de convecção. D é o diâmetro da junta, então isso aqui forma uma bolinha com o diâmetro D. E eu quero saber quanto tempo demora. Eu vou usar a expressão da capacitância global, T igual a T infinito, T0 menos T infinito. Então, basta identificar cada termo desse. Então, T, eu quero saber quanto tempo demora para chegar na temperatura de 199. Quem que eu tenho infinito? É a temperatura do fluido. O fluido está a 200. O T0 é 25, ele saiu de 25 graus. Saiu de 25 e chegou a 199 num fluido a 200. O resto está aqui, o H, área da superfície. Como é que eu calculo a área da superfície? No caso da esfera, nós estamos trabalhando com uma esfera, uma bolinha, né? Área da superfície da esfera, 4 π r ao quadrado, área da superfície. Ou πd quadrado, né? Não é a área da seção, pessoal. Professor, tá faltando 4 a mais. Não sei não. É a área da superfície da esfera. Então, se essa aqui é uma esfera, qual a área da superfície total? E a massa? Eu não falo em massa aqui, né? Eu sei que a massa é igual a densidade vezes o volume. E como é que eu calculo o volume? Densidade é dada, né? E o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então joga tudo isso aqui lá. O raio é o diâmetro dividido por 2. Joga aqui, joga lá, faz as continhas. Demora 5,2 segundos para o termopar esquentar até 199 graus Celsius. Então, equaçãozinha muito simples, né? Para você trabalhar. Só saber identificar os termos corretamente. E agora a pergunta que surge é: até que ponto essa equação tão simples é válida? Se vocês lembram, nós admitimos que as variações em x, y e z eram zero, ou seja, nós admitimos que a temperatura T é igual à temperatura da superfície. E se não for, será que realmente é? Como é que eu tenho certeza que a temperatura lá dentro da minha batata é igual à temperatura da superfície? Como é que eu posso verificar isso? Bom, vamos para o caso mais simples, que é a nossa velha amiga parede plana. Então aqui está a parede plana, ó. Ela tem uma espessura 2L agora, L é metade da espessura. Então tem um fluido de um lado, o mesmo fluido dos dois lados, tá? Só por simplicidade. Inicialmente
toda a espessura da parede estava na temperatura T0. Então, temperatura constante igual a T0 em todos os pontos da espessura da parede. No início, temperatura T0. À medida que o tempo passa, esse fluido vai escoando e vai retirando o calor. Então, o que vai acontecer é que a temperatura da superfície vai ficar um pouquinho mais fria que a temperatura do corpo. E isso vai caindo do centro do corpo. Então, à medida que o tempo passa, eu tenho isso daqui, ó, certo? Tempo igual a 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tô chutando, né? 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, tempo infinito, tudo chegou no tempo infinito, que é a temperatura do fluido, certo? Então, eu supus que a temperatura no centro é igual à temperatura da superfície, só que não é bem o caso, né? Existe vamos chamar aqui, ó, um ΔT I de interno, uma diferença de temperatura internamente entre a superfície e o meio do corpo. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, um ΔT externo, que é a diferença de temperatura entre a superfície e o T infinito. Então eu vou comparar o quanto que esse ΔT é relativamente a esse ΔT aqui. Se esse é pequeno perto desse, eu posso dizer que o centro e a superfície estão praticamente na mesma temperatura, perto da convecção, né? Então, aí o método valeria. Então, o que eu vou fazer? Ó, duas resistências em série, uma do centro até a superfície. Tem uma resistência de condução. E outra da superfície, aqui estaria o TS, né? Aqui a temperatura interna, aqui a temperatura externa. Como as resistências estão em série, o calor que passa aqui igual ao calor que passa aqui. Quem que é o calor que passa aqui? É o TI menos o TS dividido pelo R condução. E o calor que passa lá é o TS menos TE, que divide o calor de convecção. TI menos TS é o próprio ΔTI. Então vamos já escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui do lado. Ou seja, ΔTI sobre o R condução é igual ΔTE externo R de convecção. Vou escrever aqui, ó, ΔTI sobre ΔTE. O que eu estou fazendo? Passando esse aqui, dividindo esse para lá, ficou R condução sobre R convecção. Quem que é o R condução? É a espessura L sobre KA, e a de convecção 1 sobre HA. Então observem que cortou o A com A, ficou LH sobre K. LH sobre K nós vamos chamar de número de Biot. Biot, matemático francês, por definição. O que é o número de Biot? HL sobre K. HL sobre K é a razão entre a resistência de condução
e de convecção, que é a razão entre as temperaturas, de diferença de temperatura interna e externa. Então, relembrando, é o ΔTi sobre o ΔTe, I de interno e de externo. Olha só, se esse número de BO for menor que 0,1, a resistência de condução sobre a resistência de convecção é menor que 0,1. Ou seja, a resistência de condução é 0,1 vezes a resistência de convecção. Ou seja, os ΔTs internos são apenas 10% dos ΔTs externos. Ou seja, essa curva aqui tem um ΔT interno pequeno, ou seja, ela é bem achatada. Quanto mais achatada ficar essa curva, mais horizontal, né? Menor a diferença de temperatura entre a superfície e o meio da peça. Ou seja, eu posso dizer que a temperatura da superfície é aproximadamente igual à temperatura zero, x igual a zero, que significa temperatura no centro da peça. Se eu posso assumir que a temperatura da superfície é igual à temperatura no centro da peça, aproximadamente igual, né? 0,1 seria 10% de erro, seria o erro admissível. Então, se você lembra, no vídeo passado a gente falou daquela letra que tem um erro de 5%, aquele método da eficiência, né? Falamos da letra infinita com um erro de 1%, e aqui nós estamos falando de um erro de 10% agora, ó. Estou admitindo que se houver uma diferença de temperatura entre o centro e a superfície de apenas 10% do ΔT total, para mim já está uniforme o suficiente e o método da capacitância global pode ser empregado. Certo? Então, se o BO, isso que virou um critério, né? Lembra do critério da aula passada? Para saber se a letra é infinita ou não? Agora temos um novo critério, número de BO. Se ele der menor que 0,1, então o método pode ser empregado. Agora, se ele der maior que 1, erros maiores. Aí já começa a não se tornar aconselhável erros maiores de 10%. Assim, pessoal, na pior das hipóteses, né? É melhor ter uma coisa com um erro de 20%, 30%, uma estimativa, né? Do que não ter estimativa nenhuma. Então, tudo depende do desespero, digamos assim, né? Da necessidade daquela informação. Nós vamos estudar no segundo módulo da disciplina como fazer quando o BO é maior que 0,1. Então, por enquanto, não iremos estudar problemas com BO maior que 0,1. Apenas BO menor, ou seja, quando o método da capacitância global pode ser utilizado. Certo? Uma observação, ó. Essa análise foi feita para a parede plana. E se a geometria for diferente da parede plana? Voltando à nossa batata, né? Eu tenho um volume, tenho uma área superficial. Qual seria a espessura dessa batata? Obviamente que ela não tem um valor único de espessura, né? Então eu vou trocar essa espessura por um valor corrigido, uma espessura corrigida. Eu vou buscar qual seria a parede plana equivalente. Vou transformar isso daqui numa figura equivalente que é essa daqui, para poder usar essa análise, para poder usar essa informação do BO. Então observe que o volume dessa parede plana é a área da superfície vezes o LC, onde o LC é metade da espessura. Tá? Então, se eu multiplicar a área da superfície por metade da espessura, eu tenho aproximadamente o volume dessa peça. Se eu passo a área da superfície dividindo o volume, eu tiro que o LC é o volume
dividido pela área da superfície, tá certo? Então eu vou usar essa informação aqui também. Vou dizer que o LC vai ser o volume total da peça dividido pela área da superfície dela. Então, geometrias irregulares, qual é a espessura? Volume, área da superfície. Para ilustrar, vamos voltar ao problema anterior, da junta do termopar, né? E vamos calcular o número de Biot. Vamos estudar se ele está satisfazendo esse critério aqui ou não. Então, precisa de um dado a mais, que é a condutividade térmica daquele metal, né, daquela liga, que é de 20 watts por metro Kelvin. Então, vamos calcular o número de Biot. O número de Biot, pela definição, é HL sobre K, mas como é uma geometria que não é uma parede plana, nós vamos trocar o L pelo LC, onde o LC é o volume dividido pela área da superfície. Nós já calculamos o volume, é 4/3 de πr ao cubo, e a área da superfície é 4πr ao quadrado. Então, vai cancelar o 4π, esse cara com esse, e vai ficar R sobre 3. Então, no caso da esfera, a meia espessura dela é R sobre 3. Então, jogando aqui, com os valores todos conhecidos, nós tiramos que o número de Biot para essa junta do termopar dá um valor bem baixo, 2,3 vezes 10 na menos 3. Observem que isso é muito menor que 0,1. Então, se 0,1 é 10% de erro, isso aqui equivale a 0,23% de erro. É um erro muito, muito baixo. Ó. Posso considerar o método da capacitância global como bastante preciso nesse caso da junta do termopar. Por que que isso ocorre? Basicamente, a gente vai observar que os metais, né, que têm a condutividade alta, um K grande como os metais, o Biot tende a ser pequeno, tá certo? E materiais com uma condutividade baixa, por exemplo, cerâmica, o Biot tende a ser grande, então já começa a não funcionar. Então, peças metálicas, quanto menor a peça, ó, então peças pequenininhas, quanto menor o tamanho da peça, menor o Biot, certo? Então, peças pequenas e de metal, bem o caso dessa junta do termopar, né? Ela é pequenininha, 0,7 milímetros, bem pequena. De metal, o erro é praticamente inexistente. E com isso, nós já encerramos o capítulo 5. Nós só vamos ver a primeira seção do capítulo 5, que diz respeito justamente ao método da capacitância global. O restante do capítulo 5 nós não vamos ver agora, nós vamos ver depois. Se vocês lembram, nós pulamos direto do capítulo 3 para o capítulo 5, não estudamos o capítulo 4. Porque o capítulo 4 é justamente quando tem dt dx, dt dy, que é o bidimensional, né? Bidimensional. Então, nós pulamos, fomos direto para o 5, só na introdução, quando o t depende apenas de t. A partir de agora, com isso a gente encerra, né, os assuntos da primeira avaliação. E a partir das próximas aulas, nós já vamos entrar no segundo módulo, onde vamos considerar variações em x e em y, em duas direções ao mesmo tempo. Ou então em x, y e t, ou seja, duas direções no espaço e uma direção no tempo, que são os métodos numéricos, que compreendem o segundo bloco da disciplina, métodos numéricos para condução de calor, onde vocês vão desenvolver um programinha, né? A gente vai voltar a falar sobre isso daí, programinha para calcular a distribuição de temperatura em problemas bidimensionais, em regime permanente e regime transiente, tá? Mas, por enquanto, nós vamos focar só nos problemas cujo método da capacitância global pode ser empregado. E como é que eu tenho certeza que o método pode ser empregado? Calculando o número de Biot. Se o número de Biot der
menor que 0,1, a gente pode usar. Se der maior que 0,1, aguarde cenas dos próximos capítulos. Capítulo 4, mais especificamente, tá?